E saiu do hospital ontem, acompanhado da advogada Leonardo Fonseca, 22 anos. Ele falou com os jornalistas na delegacia, pois ele saiu do hospital e foi direto para a delegacia. Mas não ficou preso, não. Assista comigo. Leonardo de Fonseca Magalhães, de 22 anos, recebeu alta no fim da manhã de sexta-feira. Ele foi trazido para a Delegacia de Delitos de Trânsito, onde permaneceu em silêncio durante o depoimento. Na saída, ele e a equipe de advogados conversaram pela primeira vez com a imprensa. Eu errei e eu vou arcar com meus erros perante a lei. Semana que vem a gente vai propor uma coletiva de imprensa. Ele estando melhor, a mãe e o filho vão falar. Depois do depoimento, ele foi até o departamento penitenciário, onde colocou uma tornozeleira eletrônica. O piloto, que era acostumado a se exibir para as câmeras, fazendo manobras e acelerando a moto, agora vai ter os passos monitorados. Ele vai ser monitorado, né? Tem um prazo de 90 dias, ele tem que cumprir alguns requisitos que serão determinados pelo judiciário. Já temos provas suficientes, né? Temos testemunhas oculares que presenciaram o acidente, temos vídeos, imagens de câmeras de segurança, né? Então agora, na sequência, aguardaremos essas vítimas que felizmente estão melhorando no hospital para terem altas, né, até para serem submetidas a exame de lesões corporais. O acidente foi no dia 6 de julho. Segundo testemunhas, Leonardo seguia em alta velocidade pela Avenida do Batel quando atropelou as primas Adriana Aparecida Melique, de 38 anos, e Laura de Souza, de 8. A moto descontrolada ainda atingiu uma idosa de 88 anos que estava no ponto de ônibus. A mulher teve ferimentos leves e recebeu alta no mesmo fim de semana. Já as outras duas vítimas seguem internadas na UTI. O quadro de saúde das duas é grave, mas é estável. Na última sexta-feira, dia 13, a família de Adriana procurou uma equipe de advogados. Um cenário aí lamentável, que a gente vê uma conduta incompatível com a via pública, né? Mas basicamente a gente se abstém aí, vamos aguardar o que ele tem para declarar, mas é uma conduta reprovável. Leonardo tinha a carteira de habilitação suspensa desde 2016, justamente por atos de exibição em via pública. A moto que ele pilotava está em nome de uma outra pessoa que também pode ser implicada judicialmente por emprestar o veículo para alguém com carteira suspensa. Gente, mudando de assunto agora, vamos falar de coisa séria. Nós tivemos um acidente durante essa madrugada aqui no São Brás. Uma menina de 16 anos morreu, vítima de um motorista em alta velocidade que estava com mais 4 pessoas dentro de uma areia. Ele abraçou uma árvore sozinho, matou uma pessoa, as outras pessoas estão internadas em estado grave. Semana passada nós tivemos o caso do Leonardo Fonseca, esse rapaz aí, ó. Muita gente falando, o playboy, é isso, irresponsável. Moto de alta cilindrada, que vai de 0 a 100 em menos de 3 segundos, na Avenida Batel, plena tarde, atropelou 3 pessoas, entre elas uma criança de 8 anos que está internada em estado gravíssimo até agora junto da tia. Tá? E esta semana, ontem, ele saiu do hospital e foi para a delegacia e foi para casa. Está de tornozeleira eletrônica. Mas esse caso ainda está longe de acabar. Tem muita coisa para ser esclarecida. E o que chama atenção, por exemplo, é o fato do escritório de advocacia que defende Leonardo ser o mesmo escritório que acusou o Carli Filho, que é do Matar Assad. Lembra que o Matar Assad, ele acusava o Carli Filho, imprudente, alta velocidade. E agora ele pegou, o escritório foi contratado para defender o Leonardo. O que será que eles vão falar? Quais os argumentos, hein, para defender esse motoqueiro irresponsável? Eu fiz uma reportagem para a gente tentar entender melhor. Acompanhe. Em Curitiba, o caso já é um dos mais conhecidos acidentes de trânsito dos últimos tempos. O atropelamento no Batel fez 3 vítimas. Uma criança de 8 anos, que junto da tia atravessavam a rua. E uma senhora que acabou esmagada no ponto de ônibus por este motoqueiro. Motoqueiro que não tinha sequer permissão de pilotar, pois a carteira de habilitação havia sido cassada no ano de 2016. Há quase uma semana do acidente, tia e sobrinha continuam internadas no hospital em estado gravíssimo. Diante de tanta repercussão, a família materna de Leonardo Magalhães Fonseca, acusado do crime, contratou o escritório de advogados de Elias Matar Assad, um dos mais conhecidos no meio criminal. Ainda não tivemos contato com o Leonardo. A família materna veio até o escritório, nos mobilizou
mas nenhum deles negam a gravidade do fato. Sim, o escritório de Matarazade é o mesmo que tempos atrás acusava de maneira enfática o ex-deputado Carli Filho, que em alta velocidade acabou causando um acidente de trânsito, onde matou 2 pessoas. A sentença teve um caráter assim pedagógico, exemplar, tanto que não há o que recorrer para nós. Nós aceitamos a decisão da Justiça pela firmeza e pelo caráter pedagógico que nós sempre pleiteamos. Difícil não comparar os 2 casos, já que Leonardo também estava com a carteira cassada, assim como o ex-deputado. Mas para o escritório de Matarazade, os casos são diferentes. Eu não consigo ver que seja parecido, porque são outros fatos, outras pessoas, em outras circunstâncias, né? Então eu não consigo fazer essa ligação entre Carli Filho e esse caso. Sobre a gente atuar tanto na assistência da acusação quanto na defesa, os advogados têm esse direito assegurado de atuar tanto pela defesa quanto pela assistência da acusação e não tem nenhuma ilegalidade nisso. Carli Filho, a 170 km por hora, atingiu o carro de 2 rapazes. Leonardo Magalhães, em alta velocidade, passou por cima de 2 pessoas. Na época, foi falado que Carli Filho havia bebido, mas isso não foi levado em conta no julgamento do ex-deputado, porque o teste foi feito com a retirada de sangue, sem o consentimento do acusado. Será que a punição de Leonardo Fonseca vai ser parecida com a de Carli Filho? Ele vai responder no limite da culpabilidade dele. Estas são as palavras de quem acusou Carli Filho e agora defende Leonardo. Aliás, o escritório foi contratado pela mãe do rapaz. Chegou aqui uma mãe chocada com a situação, muito preocupada com as vítimas. Nunca imaginou que o filho ia protagonizar um acidente desse tamanho. A mãe me procurou e o pai, eu não sei nem quem é, sabe? Então eu acredito que essa família materna, ela está preocupada com as consequências daquele ato. O pai de Leonardo sempre incentivava o filho a fazer manobras radicais com motos. Ele parece não se dar bem com a ex-mulher, até porque ela nunca concordou com estas coisas. Naquela tarde de sábado, a moto que Leonardo usava era uma Suzuki de 1.300 cilindradas, que pertence ao pai. A mãe sempre foi contra ele usar uma moto. Ele não tem uma moto. A moto não é dele. Ele emprestou do pai a moto. Então essa é a posição da família.